A convocação de uma assembleia, seja ordinária, seja extraordinária, requer o princípio da legalidade. O síndico, administrador de um condomínio, deve atender não só esses princípios, mas fazer de tudo para que essa convocação, bem como toda a produção da assembleia, possa ser validada. Eu trago aqui em estúdio Inaldo Dantas, presidente do Secov Paraíba e advogado especialista em direito condominial. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui contribuindo para o Master Imóveis, e faço logo uma pergunta, Inaldo. O síndico, administrador do condomínio, ele deve seguir que ritmo para tentar minimizar os problemas de tão difícil relação? Bom, vamos inicialmente agradecer por estar aqui mais uma vez, atendendo o seu convite, coisa que a gente faz com o maior prazer. Cumprimentar também o telespectador do TV Master, do qual eu também sou um telespectador, sou fã do programa, e dizer para você o seguinte: ser síndico não é fácil. E começaria com um dispositivo legal que diz: é atribuição do síndico cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as decisões da Assembleia. Então, se você pegar esse único dispositivo legal, você vai ver o quanto é complicada a relação síndico-condomínio, condômino, regra, lei e decisão de Assembleia. Então, como você mesmo falou, uma simples convocação de Assembleia ou até a lavratura da ata daquela reunião já é algo que complica a vida do síndico se ele não for bem assessorado ou se ele não fizer bem esses dois trabalhos. A tecnologia deve ajudar um pouco a gravação, a filmagem dessa assembleia, mas nem sempre é possível acontecer isso. Qual a solução que você dá a todos os condôminos que nos assistem nesse momento, as pessoas que desejam morar em condomínio, para que essa harmonização nas decisões, porque é decisão de maioria, morar em condomínio é isso, morar com a decisão democrática da maioria, qual o requisito básico para esse telespectador que quer adquirir, por exemplo, um apartamento, uma casa dentro da estrutura condominial, e o síndico, o que deve realmente estar preparado para assumir, no mínimo, o primeiro mandato? Para o síndico exercer o mandato, a primeira coisa que ele tem que ter conhecimento é da convenção e do regimento interno do condomínio. Depois, saber os artigos do Código Civil que se aplicam às relações condominiais. Com esse tripé de legislação, ele já começa bem a sua gestão. É importante que ele também leia as atas das assembleias que já aconteceram até o seu mandato, até o início do seu mandato. Porque às vezes há decisões de assembleias anteriores que trazem inovações à convenção ou ao próprio regimento e que não foram incluídos neles. Na questão da pessoa que vai morar, o condômino, aquele que abre mão de morar numa casa térrea para morar numa casa em condomínio, seja apartamento ou condomínio fechado. Primeira coisa que ele tem que ter em mente é que ali há regras. E que nessas regras existem muito mais deveres do que direitos. Então, primeiro ele tem que ter conhecimento do que é dever, para depois ele ir atrás do seu direito. E saber sempre que qualquer que seja a decisão dentro de um condomínio, ele tem direito a apenas um voto. A vontade dele vale para apenas um voto. E a vontade que vai prevalecer é a vontade da maioria, sempre naquela reunião de condomínio que deve ser convocada de acordo com a lei, que a sua ata deve ser transcrita de uma forma transparente, que nela esteja relatado unicamente o que decidiu a Assembleia e que o síndico, até 8 dias após a realização daquela reunião, comunique a todos os condôminos, os que participaram e que não participaram, as decisões daquela reunião, para que todos cumpram e ele, síndico, além de cumprir, faça cumprir. Inaldo, a gente sabe que ser síndico é uma vontade espontânea. Claro que passa por uma eleição da maioria que deseja que aquela pessoa administre por um mandato. Quais as responsabilidades cíveis, penais, administrativas, previdenciárias e trabalhistas que esse síndico, no mínimo, deve atender ou se preocupar? Eu vou começar pela trabalhista. Todo condomínio ele tem a obrigação, como todo e qualquer empregador, de assinar a carteira do empregado. Aquela história de contratar, viu, meu senhor síndico, o senhor contratar um aposentado não quer dizer que o senhor vai ser isento da assinatura da carteira profissional dele, não. Qualquer trabalhador tem o direito
de ter a carteira assinada e o senhor, como síndico, a obrigação de assiná-la. Então, a primeira coisa, assinar a carteira do empregado, fazer os recolhimentos de INSS, FGTS, o PIS, pagar o 13º, férias, horas extras, ou seja, toda a carga tributária que tem qualquer empresa, o condomínio tem igual. Então, o síndico ele tem a obrigação de cumprir isso aí, sob pena de ser autuado por uma fiscalização, o condomínio pagar a multa e ele, síndico, ser responsabilizado por esta multa. Aí vem a responsabilidade previdenciária. Por conta deste vínculo empregatício, cabe ao síndico recolher o INSS. Ele, não fazendo isso, ele pode, inclusive, responder, e esse processo corre na Justiça Federal, ele pode responder por apropriação indébita. O que é isso? O síndico desconta do empregado os seus 8% de INSS e não repassa para a Previdência, sob a alegação de que o condomínio não tem saldo. Isso pode dar problema, o síndico vai responder. Neste caso, previdenciariamente. Uma responsabilidade penal. O síndico deixou de fazer uma manutenção na edificação e por conta desta falta de manutenção houve um acidente, alguém se machucou, alguém até veio a óbito. O síndico vai responder por omissão neste caso. Então, é uma responsabilidade penal. E a responsabilidade civil é todo e qualquer processo que o condomínio venha a sofrer. Uma simples ação de indenização por uma cobrança indevida. É muito comum o síndico entrar com ação de cobrança de taxa de condomínio contra um inquilino, quando na verdade ele tem que acionar o proprietário do imóvel. Por mais que no contrato de locação o inquilino seja obrigado a pagar o condomínio, mas o condomínio jamais vai poder cobrar do inquilino. Então isso pode gerar uma responsabilidade civil para o síndico. E seja qual for a sua responsabilidade, se ele foi o culpado por ela, ou seja, se ele agiu por ação ou por omissão, ele vai responder tanto na justiça como até para os próprios condôminos. Inaldo, além da revista do condomínio, o síndico deve realmente estar com essa leitura diária no seu, vamos dizer assim, seu escritório, seja do condomínio, seu escritório particular. Você traz aí uma novidade para apresentar a gente, um livro que vai assessorar as pessoas que querem aperfeiçoar essa relação condominial. Nós publicamos este livro que é o Condomínio ao Alcance de Todos. É um guiazinho prático, onde tem aqui os direitos e deveres do síndico. Eu costumo até brincar que o síndico tem muitos deveres e quase nenhum direito. O único direito que ele tem é de dormir, e mesmo assim ele não consegue dormir em paz. Mas é um livro que nós publicamos, que ele serve tanto para o síndico, como para o condômino, como para advogados, como para estudantes da área, como para os próprios administradores de condomínio. É um guia de leitura fácil, onde aqui, além dele encontrar o capítulo do Código Civil, que assiste o direito condominial, ele também vai ter dicas de todos os itens, como convocar uma assembleia, como elaborar uma convenção de condomínio, quais são os direitos e deveres, eu falei do síndico, mas também dos condôminos, que assim como o síndico, eles também têm muito mais deveres do que direitos. Enfim, é um guia prático que está em leitura acessível e que qualquer pessoa que mora em condomínio seria interessante dar uma lida. Quem sabe até depois disso aqui, ele queira ou não arriscar ser síndico do condomínio. O telespectador que agora se interessou pelo livro, qual o endereço Secov, qual o telefone, qual o e-mail ou site que ele possa adquirir essa unidade para a sua, evidentemente, administração perfeita em condomínio? O livro está à venda lá na sede do Secov, fica ali no bairro do Miramar, entre o Clube Cabo Branco e a Igreja do Miramar, ali bem naquela esquina, na Praça Nevinha Cavalcante. O nosso telefone, que eu costumo sempre dizer, é 24 horas, porque quem atende é o Condomínio Cidadão. Telefone nosso, 3241-6485. E o telespectador que quiser interagir conosco, quiser fazer alguma pergunta sobre condomínio, meu e-mail, inaldo.dantas@hotmail.com. Inaldo, eu lhe agradeço mais uma vez essa atenção que você sempre tem aqui com os nossos telespectadores do Master Imóvel. Deixo você com suas considerações finais. Agradecer mais uma vez estar aqui. Estamos sempre abertos à TV Master no assunto que for condomínio ou mercado imobiliário. É um prazer enorme poder ter a chance de passar para o telespectador o que a gente tem de conhecimento e deixar à disposição de todos o nosso livro, onde eu tenho o maior prazer de entregar a você, que eu sei que é um estudioso da área. Obrigado. Conversei com Inaldo Dantas, presidente do Secov Paraíba e advogado especialista em direito condominial.